Graça e paz, povo de Deus, seja bem-vindo aqui ao canal Só a Graça Oficial. E estamos findando mais um trimestre, onde nós estamos aí findando essa lição, né? Relacionamento em família. Esse aqui é o segundo trimestre, né? E nós estudamos aí em 2023, segundo trimestre muito importante, falando sobre relacionamento familiar, onde nós aprendemos muitos temas importantíssimos, né? Estudamos aí a primeira lição, onde tratamos sobre quando a família age por conta própria. A segunda lição foi a predileção dos pais por um dos filhos. Estudamos falando sobre a história, né, familiar, onde os pais têm predileção por um filho em detrimento de outro. Na terceira lição nós falamos sobre ciúme, o mal que prejudica a família. Sabemos que o ciúme é um dos motivos que leva à destruição da família, né? Tanto quando o ciúme parte do esposo para a esposa, ou vice-versa, dos filhos, dos pais para o filho, dos filhos para com os pais. Isso, de qualquer forma, a Escritura ela condena o ciúme, né? Não diga que, ela não está dizendo, a Escritura não diz que você não deve ter aquele ciúme saudável, mas o ciúme possessivo, ele é ruim, né, e prejudicial para a família. Na lição 4, nós estudamos sobre ídolos na família, né? A Bíblia condena todo e qualquer tipo de idolatria, não importa qual seja. Nada pode tomar, né, aí o lugar de Deus no seu coração, no meu coração, no coração de uma família que se diz professa ser, né, cristã. Então toda família que professa a fé cristã, ela deve evitar de qualquer maneira qualquer tipo de idolatria, não importa qual seja. A idolatria, ela sempre foi pecado, né? Ela está descrita lá nos mandamentos de Deus e segue e continua também para os cristãos. Na lição 5 nós estudamos motim em família. Quando uma família ou alguém dentro da família, por algum motivo ou outro, causa motim, fazendo com que a família guerreie entre si e acaba se destruindo, né? Colocando aí a própria estrutura familiar em risco. Então, o motim, ele é uma forma de rebeldia, de rebelião contra o próprio Deus, né? Então, estudamos essa lição aí. A lição 6 tratou do tema pais zelosos, filhos rebeldes. Porque quando, muitas das vezes na família, os pais, eles são zelosos, né? Preocupam-se em nutrir uma vida espiritual, uma vida familiar saudável, com base na sã doutrina cristã, na palavra de Deus, e às vezes os filhos não seguem o mesmo princípios que os pais. Isso aqui é como a gente sabe e existem, e as pessoas têm dificuldade de aceitar, de que os filhos também precisam ouvir o Evangelho, precisam ser ensinados, precisam estar frequentando a igreja, precisam estar frequentando uma escola bíblica para aprender a respeito das palavras de Deus, sobre os mandamentos de Deus e os princípios, e assim essa criança também formar-se, né, nesses princípios tão importantes que os pais também seguem e praticam, né? Então, quando os pais são zelosos e às vezes os filhos não são, causam um desequilíbrio emocional e espiritual na vida familiar. Na lição 7, nós estudamos o relacionamento entre nora e sogra. Ora, nós conhecemos muito bem, sabemos e ouvimos que no mundo se diz que não se pode se dar bem tanto a sogra com a nora e vice-versa. Só que no mundo onde o cristão está inserido, deve-se mostrar que tudo isso que o mundo ensina é contrário à palavra de Deus. A palavra de Deus, e nós temos muitos exemplos disso, a respeito de Noemi,
né, e Ruth, a respeito desse relacionamento, dessa amizade, dessa, vamos dizer assim, união dessas duas mulheres que são dadas aqui na Bíblia Sagrada, para que as pessoas possam seguir como exemplo. Mas aqui também nós temos exemplos na nossa vida real, e eu sei que você conhece alguém que se dê bem com a sogra, e a sogra se dê bem com o genro ou a nora, e que no mundo onde nós estamos inseridos, essa união, esse relacionamento, o mundo ensina que é quase que impossível. E a palavra de Deus vai na contramão do que o mundo ensina e mostra. Porque o cristão ele precisa aprender que a nora ou a sogra, sendo cristãs, precisam aprender e conviver em um relacionamento de paz e harmonia, para que haja bênçãos de Deus sobre a vida das duas. Se há confusão entre as duas, se há desunião entre as duas, não há como as bênçãos de Deus chegar até essas pessoas. Essas pessoas precisam entender que para se ter as bênçãos de Deus e para que esse relacionamento possa frutificar numa forma espiritual, na forma emocional e familiar, é preciso que entenda o princípio básico da Escritura Sagrada, que Deus ensina que a nora quanto a sogra em Cristo Jesus são irmãs e precisam respeitar-se umas às outras, ok? Na lição 8, falamos sobre o tema a importância da paternidade na vida dos filhos. Foi tratado o seguinte, que às vezes na família os pais são ausentes na vida dos filhos. Não participam de atividades, não participam da vida dos filhos, na vida escolar, na vida espiritual, na vida familiar. Então, quando essa ausência ela é presente na vida dos filhos, os filhos tendem a rebelar-se ou comportar-se de uma forma irregular diante da sociedade, diante de seus pais e diante principalmente de Deus. Então, precisa-se entender que para o cristão é necessário que entenda, não só também o cristão, mas todas as pessoas que têm isso em mente precisam aprender, participar mais da vida de seus filhos, para que isso gere o quê? Uma vida harmoniosa, familiar, entre pais e filhos, filhos e pais. Na lição 9, nós tratamos do tema uma família nada perfeita. Na lição falou de alguns exemplos, né, e que não existe, né, também, além de sermos cristãos e como nossos irmãos que nos antecederam também o eram, né, e também no Antigo Testamento, nossos irmãos, eles tinham suas falhas e foram registradas na Escritura Sagrada para provar que as pessoas são falhas, mas também para provar que as pessoas falhas podem consertar os seus erros e podem corrigir essas falhas. E aí tornar-se melhor diante da sociedade que tanto o assiste e também tornar-se melhor diante de Deus. Então, para que isso aconteça, é necessário que os princípios necessários que fazem com que uma família fique bem estruturada e alicerçada é a palavra de Deus. As orientações seguidas e praticadas tornam uma família, não vamos dizer que excelente, mas melhor a cada dia. Na lição de número 10, tratamos do assunto muito delicado, que foi quando os pais sepultam seus filhos. Esse foi um tema bastante delicado, que foi a lição de número 10, que quando os pais sepultam seus filhos, e que a ordem natural deveria ser os filhos sepultarem seus pais,
Mas, como nós falamos aqui, e a Escritura é enfática em dizer que a causa disso tudo foi por causa do pecado, do princípio lá, quando Adão e Eva caíram, que as coisas saíram do eixo, né? Saíram da linha, por assim dizer, para que você entenda melhor, foi que causou este reverso, né? Ao invés de os filhos sepultarem seus pais, porque os seus pais envelheceram e morreram, os pais acabam sepultando seus filhos por algum motivo que fez com que alguém ou seus filhos perdessem a vida. Isso é um momento doloroso e que as palavras, muitas das vezes, nessa situação, nesses momentos, são palavras que às vezes não são encontradas para se dizer e confortar aquele que está sepultando o seu ente querido. Então nós tratamos desse assunto lá na lição 11, na lição 10, e se você tiver interesse, você pode voltar lá e assistir, que está disponível no canal. Na lição 11, foi tratado do tema os prejuízos da mentira na família. Esse é outro tema também polêmico, mas que foi necessário ser tratado, porque de várias formas que as outras lições foram tratadas, a lição de número 11 foi tratada também de forma bastante delicada e de forma bastante clara. A verdade é que a mentira, ela causa danos familiar, entre amigos, entre sociedade. Não importa em que grupo você esteja. Se a mentira ela estiver presente, com certeza causará danos, muitas das vezes irreversíveis. Então, a mentira ela deve ser evitada de toda e qualquer maneira, a qualquer custo. Fale a verdade sempre. É sempre como costumamos dizer, e as pessoas dizem, né? Para que você entenda, a verdade às vezes pode até doer naquele momento, mas ela terá terá uma ação, melhor dizendo, terá uma ação benéfica na vida daquele que está ouvindo a verdade. Mas quando a mentira ela é colocada em primeiro lugar, a princípio vai causar uma sensação de bem-estar, mas causará mais para frente um pouco danos irreversíveis, muitas das vezes. Então, a verdade sempre. A Escritura diz que nosso dizer deve ser sim, sim, não, não. E o que proceder disso é de procedência maligna. Então, quando é para dizer sim, diga sim. Quando é para dizer não, diga não. Quando é para falar a verdade, fale a verdade. Mesmo que isso, a princípio, ofenda e machuque alguém. Mas que causará um benefício maior para essa pessoa. Na lição 12, foi tratado sobre criando filhos saudáveis. Foi uma instrução que foi dada, né, na lição 12, que falou sobre, né, alguns temas como o desenvolvimento sobre Jesus, que falou sobre questões como Jesus foi tratado na sua infância, né, como uma criança que deveria ser tratada, ele foi tratado pelos seus pais, e a história é contada, né, até onde nós sabemos sobre Jesus, e que seus pais, Maria e José, né, tiveram um comportamento exemplar com Jesus e que serviu de exemplo para as famílias que assim desejam também educar os seus filhos. Educar como e que exemplo eles deram? Exemplo de amor, carinho, atenção, né, e ensino sobre a Escritura Sagrada e os princípios básicos da fé. E então nós chegamos aqui na lição de número 13, que finda esse trimestre, e que espero que você até aqui
tenha gostado das aulas. Se você ainda não assistiu nenhuma, aconselho você a assistir. Assista às aulas. Não são palavras difíceis de se entender. Muito pelo contrário, é como se fosse um bate-papo, como eu estou fazendo aqui com você, para esclarecer. A intenção aqui não é complicar, mas descomplicar a lição, né, e entender alguns pontos do texto. E espero que você tenha gostado. E essa última videoaula aqui que estamos tratando tem como tema a amizade de Jesus com uma família de Betânia. E a lição ela tem como base no texto de Lucas, capítulo 10, versículo 38, até o versículo 42, e também João, capítulo 11, versículo do 5 ao 11. Você tem como base aí para dar uma lida aí quando você tiver um tempo para meditar nesse texto. E também desde já aconselho a você pelo menos separar 5 minutos do seu dia para ler um versículo da palavra de Deus, da Bíblia, né? E você verá e sentirá a diferença no seu dia. E a lição, a introdução diz o seguinte: a amizade é um dos bens mais preciosos da vida. Nesta lição, estudaremos a relação de amizade de Jesus com a família de Marta, Maria e Lázaro. Veremos que essa família hospedou Nosso Senhor em sua casa e por isso desfrutou de influências abençoadoras na vida cotidiana. De fato, é uma história especial que nos ensina preciosas lições de como desfrutar de um relacionamento de santa amizade com o Senhor Jesus. A introdução fala por si só. É um texto que fala sobre a amizade que Jesus tinha com Marta, Maria e Lázaro, esses 3 irmãos que moravam em Betânia e que tinham uma amizade saudável com Jesus, e que essa amizade com Jesus o levou a aprender muitas coisas, e essa amizade também trouxe a essa família muitas bênçãos sobre a vida deles. E as bênçãos aqui não estou falando coisas materiais, mas espiritual na vida deles. Porque ter uma experiência com Jesus, né? Quem tem uma experiência com Jesus, ela é transformada por essa experiência. Uma experiência emocional, a sua vida emocional muda, a sua forma em comportamento muda, a sua mente muda, o seu coração muda. Então, a família, esses 3 irmãos, Lázaro, Marta, Maria, tiveram esse benefício e tiveram essa experiência, essa bênção sobre a vida deles. E a lição segue falando o seguinte, que essas bênçãos sobre a vida deles, que foram por meio de Jesus Cristo, foi sobre a vida social, né, que Jesus demonstrou ter, porque muitos acreditavam que Jesus não tinha uma vida social. Ele tinha uma vida social, participava das festas, a Bíblia relata, participava da sinagoga nos sábados. Então ele tinha uma vida social. Isso nos ensina que o crente, o cristão, ele não deve apenas focar na vida somente religiosa, mas a sua vida social também ela é importante para que haja um equilíbrio no emocional do cristão. Porque quando você dá mais atenção à vida religiosa em detrimento da sua vida social, a sua vida ela familiar, ela não vai bem. Por outro lado também, quando você dá muita atenção à sua vida social e não dá atenção à sua vida religiosa, à sua vida espiritual, a sua vida também, tanto pessoal como familiar e social, também não vai bem. Então precisa haver um equilíbrio, e Jesus mostra isso. Você encontra na Escritura Sagrada relatos de que Jesus foi à festa, que Jesus foi à festa do tabernáculo, que Jesus foi à festa de casamento, que Jesus
participava das sinagogas, participava da reunião com sua família. Então tem relatos, e isso é importante para nós. E para que você também siga o exemplo. Então eu quero aqui, nesta lição, não aqui fazer leitura dos trechos, dos tópicos, como eu fiz nas lições anteriores, mas que você entenda que com Jesus a vida ela se torna melhor. E servir a Cristo também inclui uma vida social, uma vida familiar e uma vida espiritual. Não se pode separar, dar mais atenção a um em detrimento de outro. É necessário que haja um equilíbrio. E a intenção desta lição, deste trimestre, foi que você entendesse isso. Que você equilibre a sua vida social, espiritual e familiar. Para que tudo vá bem sobre a sua casa, sobre a sua vida. Para que você possa prosperar em tudo que você fizer e ser feliz. Porque mesmo que você busque alguns objetivos materiais, se sua vida emocional, familiar e espiritual estiver ruim, você não vai conseguir. E se conseguir, não terá paz. Mas que você possa equilibrar e que você possa ter aprendido nesse trimestre esses pontos cruciais para a vida. Mesmo você também que esteja assistindo que não é cristão, não professa nenhuma fé, mas que você precisa equilibrar a sua vida familiar, o seu emocional e sua vida social, para que as coisas vá bem na sua vida, para que você tenha paz de espírito. Esta é o resumo da lição. Esse aqui foi a lição de número 13. E para concluir, fazendo a leitura aqui da conclusão, diz o seguinte: a nossa amizade com Jesus implica ter comunhão com Ele em todo o tempo de nossas vidas. Ele é o amigo sem igual, que nos conforta quando precisamos, consola quando choramos. A família que cultiva a amizade com Jesus vive na dimensão do amor. Procura compreender os outros membros da família e pondera os cuidados dessa vida. A família cristã com Jesus tem o privilégio de desfrutar de sua presença real e cotidiana. Portanto, não podemos viver sem a amizade do Senhor Jesus. Bom, que você tenha aprendido nesse trimestre aí que nós estudamos, período, que é preciso ter um equilíbrio, vida social, vida familiar, vida espiritual. Não dê mais atenção a um em detrimento de outro. Haja um equilíbrio. Equilibre esses 3 pontos cruciais na sua vida. E você verá a glória de Deus sobre a sua vida. Deus te abençoe em Cristo Jesus.